Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. O Flamengo atropelou o Internacional por 2-0, parecia que seria uma goleada, vamos ver isso aí. Fiz um compilado bastante interessante, vocês vão saber se chegar até o final do vídeo. Vamos ver também o chororô dos gaúchos que lamentam a eliminação do seu time. Então, já deixa seu like, bastante like aí, galera, porque o Flamengo é líder do campeonato, segue na competição da Libertadores, então dê bastante like aí, galera. O Flamengo merece, viu? Então vamos deixar os créditos para os donos da bola aí do Rio Grande do Sul. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. De uma derrota forte do Internacional. Não pela eliminação na Copa Libertadores para o Flamengo, mas em relação principalmente à postura que envergonhou o seu torcedor. Aliás, aqui fica aplausos para a torcida do Internacional, que essa sim merece o reconhecimento positivo. Uma festa espetacular, o reconhecimento ele tem que ser feito. Ruas de fogo, organização, dentro do estádio. A torcida do Internacional não merecia o que aconteceu ontem. E repito, não estou falando da eliminação, porque ela poderia acontecer quando estamos falando de um enfrentamento de um time muito superior como o Flamengo contra o Inter. Mesmo que o torcedor colorado acreditasse, e tinha que acreditar porque o futebol surpreende, mas o Inter precisava pelo menos ter colocado em campo um pouco mais de vontade, de raça, de empenho. O Inter terminou a partida chutando uma mísera bola a gol. O torcedor do Inter, que foi ao estádio, que ficou em casa, que acompanhou no rádio, na Bandeirantes, ele não merecia aquilo que esteve em campo. Ontem os jogadores não representaram a torcida. O debate está aberto, os donos da bola vai falar muito sobre a eliminação do Internacional e principalmente projetar aquilo que vem pela frente. Roger Machado ainda é técnico do Inter e talvez isso também seja inexplicável. O presidente Alessandro Barcelos, mais uma eliminação na sua conta, uma gestão que conquistou um gauchão apenas. E os jogadores, a vergonha de dois atacantes caríssimos no banco para um jovem que lutou, que se entregou dentro de campo. Tem muita coisa para a gente abordar agora nos donos da bola e evidentemente que vamos falar também sobre alguns assuntos do Grêmio. Eu quero abrir o programa, claro que a gente tem o Ernest, o Pedro, o Guimarães, o Ribeiro, todo mundo vai falar e a gente vai debater, mas preciso abrir com o Alexandre Ernest, que chegou hoje indignado aqui no estúdio e não poderia ser diferente, Ernest. Bruno, são 12:04 de um pós-jogo, de um dia pós-jogo, talvez de um dos maiores vexames e dos maiores acadelamentos que eu já vi de um time do Internacional dentro do campo no Beira-Rio. E ninguém caiu ainda. É meio-dia, nesse momento são 12:04 e o presidente Alessandro Barcelos, ele há 5 anos no clube, ganhando um mísero gauchão, vai ao microfone para, em vez de pedir desculpa ao torcedor e fazer um meia-culpa pela incompetência da sua gestão e desses 5 anos, ele vai ao microfone para apequenar o Internacional ainda mais. Quando ele fala que o Inter não tem dinheiro, que o Inter não consegue competir com os grandes do eixo Rio-São Paulo, e até é bem uma verdade, só que ele não pode esquecer que ele faz parte de tudo isso, porque ele não está só há 5 anos à frente da gestão do Inter, ele está há quase uma década, sendo que ele está 4 anos como vice de finanças, vice de administração e depois de presidente, os outros 5 que eu acabei de mencionar. O Internacional, ele contrata errado, ele tem problemas de gestão, ele não pode reclamar de problemas financeiros quando ele contrata o Kaique Rocha e paga um salário por um jogador que não está mais no clube porque é insuficiente. Ele paga 9 milhões de reais por um reserva que sequer jogou o principal jogo da temporada.
ele paga 9 milhões de reais para reforçar o Vitória, porque o Ramon, o lateral esquerdo que custou essa bagatela de dinheiro, está emprestado hoje ao clube baiano. Sem contar Oscar Romero, que veio passear em Porto Alegre, provavelmente. Sem contar Alan Benítez, que é um lateral direito, que também foi contratado com o bruxinho do Alessandro, né? O amiguinho do Alessandro, foi lá indicar o querido. Também não jogou o principal jogo da temporada. Aliás, aí a gente tem que começar agora com o departamento de futebol. Tá? Um sujeito fala mansa, um sujeito inteligente, um sujeito querido, né, como o José Olavo Bisol, que sabe realmente usar muito bem as palavras, que sabe muito bem fazer o encantamento da serpente junto a um microfone. Veja bem, nós vamos remobilizar, nós vamos fazer o grupo que já deu uma resposta mostrar para o torcedor que ele pode acreditar. Tu não acredita? Tu não é colorado? Tu não acredita? Opa, aliás, isso é uma constante nesse bando de incompetente, encantador de serpente, com falar para os outros, tentar tirar o coloradismo dos outros para justamente pegar e servir de escudo à incompetência. Senhor D'Alessandro, o senhor existe dentro do vestiário não só para ficar mandando abracinho e aceno para as pessoas na arquibancada. O senhor existe no vestiário para o senhor ter a força de uma idolatria do tamanho que o senhor tem no futebol e principalmente o respeito que deveria ter porque já vestiu a camisa do Inter e um dia longe até, já honrou a mesma. São 12:08 de um dos dias mais vergonhosos do Inter. E ninguém caiu. Ninguém caiu. A começar, não só do futebol, né? A gente pode terminar na infeliz ideia que a gente está vendo aí na tela. Dessa tal de chuva de prata, né? Quem está sendo responsabilizado por isso? Quem está sendo responsabilizado por simplesmente acabar com a mobilização da torcida, acabar com a mobilização de 60 mil pessoas ao redor do Beira-Rio, com uma das festas mais lindas que a cidade já viu? Quem está sendo responsabilizado? Sabe quem tem que ser responsabilizado nesse primeiro momento? Toda a gestão. Não é só o que está se falando do bastidor vamos dizer assim, do relacionamento social e da briguinha política que tem dentro do clube, que transforma o clube em algo pequeno. Todo mundo tem que ser responsabilizado. Mas assim, Bruno, para não me alongar muito, tá? 12:09. Ninguém caiu. Teu dia é tão ruim que agora é 12:08. Nem isso tu tá acertando. Vamos lá, Guimarães. Fala comigo, porque tu comentou o jogo ontem e foi um vexame. O Ernest tem razão. E eu tô brincando contigo, Ernest, porque eu preciso, de alguma forma, diminuir um pouco essa raiva, porque, cara, o que aconteceu ontem, ela traz pro torcedor uma indignação muito grande, não tem como ser diferente, Guimarães. Eu vou acrescentar as coisas que o Ernest disse, porque foi absolutamente tudo errado e tudo por culpa dos dirigentes do Inter. Tudo por culpa dos dirigentes do Inter. Começa com um grande auto-engano. Um auto-engano do próprio Internacional e um engano que se tem a respeito das coisas do Internacional. O maior engano, e que algumas pessoas compraram isso, foi de que o Inter é o time que sabe reverter quando a água bate na bunda. Vou usar o termo que foi dito pelo jogador Fernando ainda na época do Internacional. Isso é uma mentira. É uma mentira. O Inter, de uns tempos para cá, é o time da soberba. É o clube, perdão. Time não, é o clube da soberba. É o clube do... Deixa que em casa a gente resolve. É o clube da cavadinha do Robert Renan. É o clube de fazer uma das maiores ideias estúpidas de todos os tempos dentro do Beira-Rio, que foi essa tal de chuva de prata que estragou o campo, sendo que o Inter precisava reverter.
sem ganhar nada, porque era o Flamengo que estava classificado ali, e o Flamengo só confirmou, e ainda por cima esfriar uma euforia que estava assim, contagiando o estádio naquele momento. Foi tudo errado, mas isso de uma estupidez brutal, brutal. O Inter vencendo o time do alto engano já faz algum tempo. Temos o melhor futebol do Brasil. Perdemos, mas perdemos como gostaríamos de perder. Só me falta o Oscar. O time é bem treinado, né? Esse grupo, ele consegue... É um grupo que tem fibra e consegue reverter. Isso é uma falácia. Tudo que faltou ao Inter ontem foi fibra. Eu fiz as contas. Eu me dei o trabalho de contar. Dormi bem tarde, inclusive, para fazer isso. Sabe quantas vezes o técnico Roger Machado, Ernst, disse a frase nas entrevistas coletivas de Fluminense 2 vezes, São Paulo e Flamengo 2 vezes, a frase para colegas para colegas, a frase eu discordo de ti, sabe quantas vezes nessas coletivas? Mais de 10. Eu contei 11. 11 vezes para colegas diferentes, de todas as emissoras, ele disse eu discordo de ti. Ou só o Roger entende de futebol e mais ninguém? Eu sei que tem gente que pensa isso, né? Tem esse jogador aí que tá pagando de comentarista e que acha que só quem foi boleiro entende de futebol, né? Gostaria de debater futebol, inclusive, né? Acho que a gente dá conta de alguns aí, inclusive, né? Ou só o Roger entende de futebol? Ou só o Roger entende de futebol? Ou os 11? Será que os 11... não tem uma leitura de que o time não lutou? Ele disse ontem que o time não lutou, pelo amor de Deus, e terminou com uma das frases mais de cantinflagem que eu já ouvi na minha vida no futebol. Tivemos uma estabilidade dentro da instabilidade. Mas que rolando lero, cara! Parem com isso, parem de enganar os outros. Para fechar, já que o Ernst fechou com o Bisol, vou fechar com o Bisol também. Na fatídica coletiva pós-derrota para o Fluminense no Beira-Rio, do cercadinho que o Bisol falou, ele disse o seguinte, o Ernst estava na coletiva pela Bandeirantes, o repórter Leonardo Moll, ele disse o seguinte, olha só, o Inter ganhou o Gauchão, tá nas oitavas da Copa do Brasil e tá nas oitavas de Libertadores, tu acha isso ruim? Pois bem, o Inter caiu nas duas, parabéns, o crédito de vocês chegou ao limite, aliás, passou o limite, a não ser que vocês achem que o Gauchão tem um limite extensivo para tudo. Parem com o ego! Acabem com o ego. O ego está fazendo mal. O ego eliminou o Internacional e a culpa maior é da direção. É dessa direção. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Esquece a legenda e foca em mim, por favor. Muito bom dia, meus ouvintes! Hoje, 21 de agosto de 1968. Olha, os Beatles lançaram um álbum novo. Está fantástico. Aqui no Brasil, os Reis do Iê, Iê, Iê fazem um grande sucesso. A Jovem Guarda, embalada por Roberto Carlos, e os festivais da Record estão fantásticos. Quem que não lembra do Verão do Amor nos States? Olha, dizem que o homem vai para a lua mesmo. Aqui em Porto Alegre, a dupla Grenal se prepara para mais uma rodada da Taça Brasil. Robertão, nós gaúchos estamos ainda fomentando uma boa participação, porque afinal de contas, aqui no Campeonato Regional, aliás, o torneio metropolitano novamente estará com rodada dupla. Enquanto o Beira-Rio está sendo aprontado, o Olímpico recebe os 4 clubes da capital para mais um emocionante jornada esportiva. Sim, nós voltamos ao final da década de 60, onde os clubes grandes, Inter e Grêmio, estavam apenas abaixo do Mampituba, onde o Campeonato Gaúcho era como uma Copa do Mundo, era o que podíamos ganhar. Até fazíamos boas participações na Taça Brasil, no Roberto Gomes Pedrosa, que depois viria a se tornar Campeonato Brasileiro. Esse era o momento onde a nossa grandeza dentro de campo se estabelecia aqui no Pago, no Pampa, onde a rivalidade era o Hexa do Grêmio, o Inter construindo um futuro hepta ou octa, era isso. Nós, infelizmente, gente, voltamos a esta realidade. Os clubes do Rio Grande do Sul, neste momento, estão num déjà vu. Nós temos que admitir que a nossa qualidade, a nossa competência, vejam bem, competência, porque os clubes gaúchos sempre tiveram menos dinheiro,
mas eles tinham algo que hoje nós não temos mais, que é uma política de futebol, baseada na força das categorias de base, num estilo, né, que era um estilo identificado, né, de lutar e guerrear pelos jogos. Não. Hoje os nossos clubes têm na história títulos mundiais, são enormes, são grandiosos, mas estamos jogando como na década de 60. A diferença é enorme e é por isso que vou terminar, que eu não estou tão triste pela eliminação de ontem. Todo mundo sabia que o Flamengo era favorito, né? Nós fizemos uma força, motivamos, a torcida acreditou, tudo legal. O grande problema do Inter foi cair para o Fluminense, que era uma equipe que, divide em qualidade com o Inter. Ontem, a bolha estourou, porque foi a última chance de um título. Mas eu quero lembrar para vocês que dia 20 de setembro tem Grenal. E aí nós vamos ver quem vai chegar na frente do Brasileirão, Bruno. Eu só preciso fazer também uma menção. Eu falei sobre apequenamento, né? E costumeiramente nas coletivas, eu falo sobre contradição. Eu uso o termo contraditório. Não é contraditório, bababá, né? Quando eu falo a continuidade da pergunta ou o questionamento em cima de uma fala da coletiva. O presidente Alessandro Barcelos, ontem, ele disse o seguinte: não tem como bater de frente com o Flamengo, porque o Flamengo tem uma realidade financeira estratosférica, gastou 300 milhões de reais, o Internacional gastou 30, só são 10%, ou 10 vezes menos, né? Mas nós vamos nos remobilizar dentro do Campeonato Brasileiro, porque agora nós vamos buscar uma vaga na Copa Libertadores da América. Primeiro que isso é um apequenamento tão grande, mas tão grande, porque o Inter é tão gigante para ficar lutando por uma vaga em uma competição, principalmente, né, quando deu tudo e usou tudo em Copas, né, abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai lutar para Libertadores por quê? Por quê? Se no ano que vem, em 2026, provavelmente a gente vai parar no caminho do Flamengo, no caminho do Palmeiras, no caminho talvez do Cruzeiro, porque não talvez o Atlético Mineiro, não sei, que também tem questões financeiras superiores ao Inter. É questão de competência. Ou seja, é competência. Exatamente. O Internacional, ele não tinha a mesma condição financeira do Barcelona, presidente Alessandro Barcelos. E o Inter foi lá e botou os caras na roda. O Inter foi tricampeão brasileiro sem ter com muito menos dinheiro que Fluminense, da década Cruzeiro, de 70, Flamengo, exatamente. Vasco, pelo amor de Deus. Eu ia falar da década de 70. Tu imagina o time da década de 70? Ai, veja bem, não tem como jogar contra o Rivelino. Nós não vamos nem entrar em campo contra o River Plate. Acorda, presidente Alessandro Barcelos. Acorda, sabe? Deixa de ser pequeno. Deixa de ser um presidente de timezinho de várzea. Tu preside o Internacional, poxa vida. Aí tu vai chegar no microfone para dizer: eu não tenho condições, eu quero bater um papo com vocês. Tu meteu o Inter com quase 1 bilhão de dívida em 9 anos em que tu coordena o clube. E aí quer vir com esse encantamento de serpente pra cima da gente, pra cima do torcedor, pra cima Olha, o senhor me desculpa, mas eu conheço o relatório financeiro. Eu não conheço o portal da transparência simplesmente pelo nome. Eu consigo ver lá a ascensão da curva da dívida. Então vou diminuir aqui, não vou gritar, né? Justamente para não perder o controle e até para não perder a razão, né? Mas a gente sabe, o senhor me conhece, a gente pode debater sobre finanças a hora que o senhor quiser. Tá? Só que não vem no microfone enganar o torcedor. Não vem no microfone enganar o torcedor. Porque o senhor, tudo que o senhor prometeu na sua campanha, o senhor fez completamente errado. O senhor ganhou um voto de confiança sendo reeleito. E o senhor cometeu os mesmos erros. Mesmos erros, não apenas financeiros, mas de gestão. Sucumbindo a tudo que o senhor, na campanha, lutava contra. Que dizia: veja bem, não vou me baixar a cabeça para a imprensa, eu vou me basear na ciência de dados, eu vou me basear em práticas de gestão dos maiores clubes do mundo. O senhor,
papinho furado. Futebol não é número, futebol tem que entender. Então olhar para a ciência de dados e achar que isso vai resolver as coisas é um erro muito grande. Mas eu quero apontar mais uma questão aqui importante. Primeiro que sim, o discurso do presidente ontem foi extremamente derrotista. Não parecia que ele era o presidente do Internacional dando uma entrevista, parecia que ele era o presidente de um clube pequeno, né? Ele estava falando sobre aceitar perder para o Flamengo. Só que talvez o presidente do Internacional ontem não tenha assistido a partida, porque em nenhum momento deu sequer a ideia de que o Inter poderia construir um empate. Não estou nem falando de uma virada, que era o que minimamente o Inter precisava. O Inter chutou uma bola a gol, e não é a do Borré, é a do Aguirre, porque a do Borré não foi a gol, foi na trave. Então ontem a atuação foi constrangedora. Sendo que o Aguirre, sendo que a do Aguirre, com todo respeito, foi um peidinho, né? É só o dado, né? Porque realmente nenhuma chance de sair o gol na jogada. Então ontem foi constrangedor. Só que é o seguinte, primeiro, a gestão ela é fracassada. Ah, mas ela teve boas ideias, ela teve alguns acertos. Ok, a gente pode colocar isso sim, já debatemos inclusive em outro programa. Agora, o resultado é fracasso. E o futebol, querendo ou não, é resultado. E eu quero citar aqui essa questão também da atuação de ontem, não para detalhar a atuação, porque também o Inter já está eliminado. Mas como que o discurso é derrotista e mais, ele mantém o treinador. Como que o Roger Machado amanheceu empregado depois de o Inter na parte de baixo da tabela do Brasileirão, eliminado da forma que foi pro Flamengo e eliminado na Copa do Brasil. E não só o Roger. O departamento de futebol inteiro. O departamento de futebol como um todo. Claro. Cai o Roger, cai o Paixão, cai todo mundo. Todo mundo. Olha só, o Bruno Henrique tem 34 anos. O Bruno Henrique ganhou na corrida do Bernabéu, que tem 24. O Inter poupou titulares no domingo. No domingo. Tomou uma roda pro Flamengo dentro de casa. Nós poupamos titulares porque a gente quer chegar o mais descansado possível. O Flamengo correu mais. E tem uma coisa... O Flamengo correu mais e correu certo. É que vocês estão esquecendo. O Flamengo fez o básico, Pedro, me desculpa, mas o básico de juntar três caras. Futebol tem uma jogada que é básica, que poupa esforço e sempre funciona, que é juntar 3 no setor da bola. Junta 3 no setor da bola. Dificilmente vai perder em número, né? Porque no máximo igualar. Junta 3 no setor da bola, tem triangulação. Marcou aqui, deu nesse, marcou esse, deu. É básico, foi o que o Flamengo fez. O Roger, que na sua entrevista coletiva, mais uma vez, discordou de apontamentos lógicos, né? Porque só quem é do futebol sabe de futebol, né? O resto não presta para nada, né? Nesse corporativismo que eles têm. Mas eu queria dizer uma coisa: o time do Inter não é bem treinado. Não, isso é óbvio. O time do Inter não é bem treinado. Isso é óbvio. O time do Inter, ele não passa nem perto de ser bem treinado. O time do Inter é mole, Guimarães. Mole. E o Flamengo é um time bem treinado. O Flamengo é um time muito bem treinado. É um time que jogou mal o primeiro jogo, jogou treinando o segundo e no terceiro resolveu botar na roda. O Flamengo, ele dosou os 3 jogos de acordo com o que eles quiseram. A gente quer fazer isso no primeiro, a gente quer fazer isso no segundo, a gente quer fazer isso no terceiro. Vamos fazer isso? Vamos. E o Inter simplesmente aceitou. A questão não é perder pro Flamengo, como já foi dito aqui. Perder o Flamengo do jogo, cara. O Flamengo é realmente, mas todo mundo sabe. Não precisa dizer isso. A gente sabe que o Flamengo é melhor, né? Por mais que a gente tenha enlouquecido aqui para tentar equilibrar as coisas, o Flamengo é muito melhor, não tem comparação o Flamengo com o Inter. O Flamengo é disparado o melhor. Agora, Pedro, tem derrotas e derrotas. A questão não é o resultado, Bruno. A questão é dignidade. Dignidade. O Inter perdeu sem dignidade. O Inter não foi digno de nada que apresentou em campo. De nada. Derrota é o de menos. Eu estou falando sobre dignidade. E sobre as falácias que se acumularam ao longo, ao longo de quase 10 anos. Por isso que foi um vexame. Não, e tem alguns detalhes, eu concordo com a maioria das coisas, mas tem alguns detalhes que a gente precisa falar aqui, né? O Internacional, ele é pior que o Fluminense. Sim. Ele é pior que o Fluminense. O Internacional é pior, obviamente, que o Flamengo. No agregado foi 6-1 pro Flamengo. Falávamos ontem aqui que pro jogo de ontem, o Internacional precisaria ter uma atenção... 6-1 contando os dois. Isso, foi 6-1 contando os dois. Mas o Internacional no jogo de ontem precisaria ter uma atenção específica, e aí entra na questão do bem ou mal treinado, em um jogador chamado De Arrascaeta.
Avisamos ontem, falamos ontem aqui. Esse jogador pegou o jogo para si. E o Inter tem um dito camisa 10, seleção brasileira, dito melhor 10 do Brasil, que de novo sumiu. O Alan Patrick some em decisão. O Alan Patrick não aparece, entendeu? Mais detalhes na sequência aí a gente vai falar. É isso aí, a gente vai debater muito aí nesse jogo do Internacional. 1-0 passa o Galo. 1-0 passa o Galo? Muito bem, então tá aí, palpitados os jogos de hoje, vamos olhar. Galo e Fluminense podem fazer a final da Sul-Americana? Eles estão no lado. Essa é a final da Sul-Americana. Se a Universidade... Meu Deus, como é o time lá do... Universidade do Chile, Não, Independente? não. Aquele outro time... Independente Del Valle? Esse. Olho na tela, vamos Esse mostrar o chaveamento da Libertadores depois da eliminação do Flamengo sobre o Internacional. Lá. Vai ter Flamengo e Estudiantes, que suou ali para empatar com o Cerro Porteño em casa. Flamengo e o Campeonato Argentino até a final, né? Ou seja, parece que teremos... Na parte de cima teremos Vélez e Racing, nesse lado da tabela. Do outro lado, as definições acontecem hoje, com os jogos do River Plate, o Libertad, Palmeiras Universitário, Botafogo e LDU. O Palmeiras podia já estar ali, né? Porque vai enfrentar o River Plate ou o Libertad. E o São Paulo Aquilo vai que enfrentar você o falava LDU, ontem, né, Tirone? Se o Flamengo tem um campeonato argentino pela frente até chegar à final, o Palmeiras já está lá. Se River e Botafogo se classificarem, aí o River vai ter um campeonato brasileiro para tentar chegar até o final. Ficariam 4 argentinos. Ó, se o River passar, já serão 4 argentinos, hein? O máximo de brasileiros é 4 também. O Libertadores pode ter 4 brasileiros e 4 argentinos espalhados. 3 de um lado e um do outro. Exatamente. Final brasileira, né? Palmeiras e Flamengo. Estou assim, pegando de maneira aleatória. Randômica. Bom, Tá. Flamengo e alguém, vai. Então, vamos deixar pela metade só. Mandar um abraço aqui pro Márcio Santos, que é brasileiro, mora no Paraguai, tá torcendo pro Libertad passar para ver o Palmeiras jogar lá. Você Não acha só ele, impossível, E é aniversário dele hoje. Parabéns, você acha Márcio. impossível, com a tradição que o Estudiantes tem, 4 vezes campeão de Libertadores, você acha impossível? Passar pelo Flamengo? É. Esse Estudiantes? É. Não tem nenhuma chance. Não é que... Tem menos chance que o Internacional, numa boa. O Internacional é o confronto nacional. Pô, tem a camisa, tem não sei o quê. Uma dúvida, o Flamengo vai... Também tem, né? Uma dúvida, o Flamengo vai decidir aonde esse Na jogo? Argentina. O lá decide fora, mas ele faz a vida dele em casa. Ele vai decidir fora a partir de agora, é verdade. Mas... Bom, a gente viu o que aconteceu. Mas enfim. A gente viu o que aconteceu com o Galo e Flamengo. A gente viu o que aconteceu A na galera primeira fica fase. se pegando nas exceções, mas vamos lá. Ué, mas a exceção confirma a regra no seu aspecto, do ponto de ver a espanholização, mas não confirma o enorme equilíbrio que existe ainda no futebol brasileiro. Vamos... Não existe não. Vamos ouvir o que disse o Felipe Luiz depois da vitória do Flamengo. Foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, um jogo onde teve uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, né? Cada jogo tem as suas peculiaridades, tem as coisas positivas, as negativas. É uma verdade que nosso grupo de jogadores está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram, então está com uma alma, um espírito novo, e era importante, muito importante, essa vitória para dar força e credibilidade ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais. Eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, que se não é o melhor da história, um dos 2 melhores, que passaram aqui no Flamengo. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar. Assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo tenta fazer isso. Tenta sempre
propor jogo, sair jogando com a bola no chão, pressionar o adversário, e tentarei fazer isso do meu jeito, da minha forma, com os meus jogadores, que todos eles, e principalmente os que chegaram, todos querem fazer história aqui no Flamengo, querem botar um quadro na parede, e os que já têm muita história querem fazer mais ainda, porque o Flamengo hoje te permite essa possibilidade com as contratações que pode fazer. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz falando depois desse jogo Internacional e Flamengo. Vamos combinar, eu vou repetir, não há nenhum respeito ao Internacional, mas não deu graça, né? Não deu... Sim, quando estava 0-0, o Internacional mal conseguia trocar 3 passes, assim. O Flamengo massacrou o Internacional. Foi 2-0, foi bem pouco diante do que foi o jogo. Se quisesse fazer mais, talvez fizesse. E foi 2-0, o Massa já falou bastante, porque tem os poréns, porque não sei o quê, porque futebol, é assim. E o Felipe Luiz vai na mesma linha. Claro que ele não vai falar meu time vai ganhar de todo mundo, mas ao menos está falando, assim, a gente pretende, com o DNA do Flamengo, amassar todo mundo. Com essa turma aí, Saúl, Jorginho, Arrascaeta e tal, tá amassando e vai amassar. É a minha leitura. E porque o Tirano fica aqui no chat. Eu estou falando há muito tempo, eu não estou falando de ontem, estou falando há bastante tempo, que é o que está acontecendo no futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente pode ouvir até a fala aí do presidente do Internacional sobre o investimento. E isso não é uma crítica ao investimento do Flamengo. O Flamengo gasta quanto quiser, arrecada muito e tal. Mas é como as coisas estão colocadas, essa é a minha opinião desde sempre. Não deu graça, estamos falando de times que já foram finalistas do Campeonato Brasileiro. Em 2 jogos, 1-1 e 0-0. Aliás, 0-0 e 1-0 para o Flamengo. Ou 1-1 e 1-0. No tempo do Bebeto, do Zico, daquela turma toda lá. Aquele jogo foi equilibrado. O que a gente viu ontem não parece nem jogo de times da mesma divisão, com todo respeito. Pois é, né? Mas isso fala só, desculpa. Não, isso fala mais sobre o Inter que sobre o Flamengo. Isso. Né? Com o Atlético não deu pro Flamengo. Então, nação rubro-negra, é isso aí. Chegamos ao final deste vídeo. O mais importante é que o Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro. Também segue nessa competição que é importante, que é a Taça Libertadores da América. Não se sabe se o Flamengo vai ser campeão, mas acreditamos no Flamengo, no potencial de cada um dos seus jogadores. Claro que o Flamengo não investiu para brincadeiras. É tanto que todos os comentaristas do Brasil, eles admitem que o Flamengo hoje é uma verdadeira máquina de fazer gols. Isso eles não escondem. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o placar que vocês dão para o Flamengo, que vai jogar com o Estudiantes. Já deixa o placar aí, né? Sei que o jogo está um pouco distante, mas já vá se preparando aí com o seu placar. E você acha que o Flamengo vai dar 1-0, 2-0? Eu acredito que vai ser mais de 2-0, porque o Estudiante ainda é um pouco mais fraco que o Internacional. Então é isso aí. Os créditos vocês deixam aí para os donos da bola do Rio Grande do Sul, ESPN Brasil e o Band Esporte. Sendo assim, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.